Salve, salve galera! Começando mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo. Guilherme Longo comigo, repórter do Motorsport.com, que esteve em Goiânia para o GP do Brasil. Autódromo Internacional Ayrton Senna, que também foi agraciado com duas especialíssimas presenças. Eles estão aqui conosco hoje também. Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN, e Felipe Mota, apresentador dos canais esportivos do Grupo Disney, que esteve lá no Autódromo de Goiânia como repórter neste fim de semana último, que foi muito especial. Vou dar boas-vindas primeiro a ele, Fausto Macieira, que participou já do nosso podcast tradicional da semana, mas agora está conosco na gravação. Ele estava em trânsito na última segunda-feira, voltando de Goiânia para o estado do Rio de Janeiro, agora nos agracia com a sua presença. Seja bem-vindo, Fausto. A voz voltou, aliás? Tá voltando aos poucos, mas eu acho que vai ter uma sobrecarga nesse fim de semana de corrida lá no Texas. Salve, rapaziada! Carlos Costa, Guilherme Longo, Felipe Mota. Estamos aqui mais uma vez para falar de motociclismo esportivo, parceria Yamaha Racing Brasil com Motorsport Brasil, sempre bem sucedida, trazendo as últimas notícias do motociclismo nacional e internacional. Felipe, da última vez que conversamos, creio o senhor estava num lobby de hotel em Goiânia, agora já de volta a São Paulo. Seja bem-vindo. Valeu, Carlos. Gui, Fausto, estou em casa sim. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira, então eu faço o Sport Center e tenho que ficar preso aí, então não consegui estar aí no estúdio de vocês, mas à disposição direto da minha garagem. É do varandão, direto do varandão, com ofurô e piscina de raia. É isso aí. Guilherme também, no último programa, estava em Goiânia ainda, também em hotel, agora de volta aqui aos estúdios, plenamente recuperado, Gui. Vamos nessa? Vamos nessa, né? Tem bastante coisa para falar ainda sobre esse GP de Goiânia, muitos aprendizados, muitas coisas interessantes até para o campeonato como um todo, mas a gente tem que debater as lições também que ficam pro ano que vem, afinal, até a venda de ingressos já começou. É verdade, muito bem lembrado. Na segunda-feira, imediatamente posterior ao domingo de corrida do GP do Brasil, a gente teve o início das vendas dos ingressos para a edição 2027 do GP do Brasil de MotoGP. Mas, Fausto, vou começar contigo. O Gui citou as lições. No último programa, a gente tratou muito do evento como um todo, mas também com foco desportivo no que rolou na pista. Agora a gente tenta trazer um pouco do que fica de aprendizado dessa primeira edição do GP do Brasil lá em Goiânia, nessa nova era da classe rainha aqui no nosso país. E depois até da gravação do nosso último podcast, a gente teve manifestação da MotoGP, da organização do GP do Brasil, admitindo problemas e, claro, focando nas lições que devem ser aprendidas para o próximo ano. Eu queria o seu depoimento aqui e a visão sobre a questão do asfalto, organizacional, enfim. Fausto, bola tá contigo. Pois é, assim, são muitas as questões sobre Goiânia, né? Ontem nós fizemos uma live com a presença do Roberto Botcher, que é o administrador do Autódromo de Goiânia, que foi extremamente corajoso de participar ao vivo ali no tete-a-tete com comentários. De Málaga, da Espanha, falou o Nico Ferreira, que tem uma escola de pilotagem e é um exemplo a ser seguido. E também dos Estados Unidos, o Léo Pereira, que veio direto para Goiânia para assistir a corrida. Eu acho que o primeiro ponto a se falar é o asfalto. O asfalto não foi bom, não está péssimo, inclusive. Não é atribuição nem do Roberto, nem da Prefeitura, nem do governo, nem da CBM, é atribuição da Federação Internacional de Motociclismo, que existe há mais de um século. Para cuidar desses assuntos, tem um caderno de exigências que é padrão, parecido com o da FIFA, muito rígido em relação a isso, e ainda assim as coisas não funcionaram minimamente como deveriam. Então, eu achei, isso já foi um ponto de divergência. Eu achei que você abrir venda de ingressos para 2027 sem dar uma explicação sobre 2026, eu achei precipitado, achei fora de hora, achei desrespeitoso com quem esteve lá do Brasil inteiro e de outros países, que teve muitos contratempos, entre eles o principal, o asfalto. Né? O asfalto determinou adiamentos, redução da corrida em cima da hora e tudo mais, mas a falta de informação também foi um grande problema nesse final de semana. Então nós tivemos lá 57 quedas, enquanto na corrida da Tailândia, que também não é uma pista que se possa dizer que é um exemplo de estrutura, tivemos 33 quedas. Então poderia ter sido muito pior. Se aquele buraco que apareceu lá, que é inadmissível,
né? Porque foi o tubo de esgoto em 1980. Nada disso justifica. Se fosse na linha rápida aquele buraco, não teria havido corrida, os pilotos teriam se recusado a correr, e muitos deles, a maioria, estava muito satisfeito, acho que a totalidade satisfeita de correr no Brasil, descobriram o Brasil, descobriram Goiânia, achavam que ia correr no Rio de Janeiro, perguntaram a capital do Brasil, Rio de Janeiro, mas não era, Goiânia é uma metrópole, tem rede hoteleira, tem condição de fazer um grande evento, tem um contrato de 5 anos, o primeiro ano a gente esperava contratempos, a gente esperava adversidades, mas foram muitas, e de vários aspectos. Porém, para mim, a principal continua sendo, será o asfalto. Esse asfalto tem que ser imediatamente revisto, antes de fazer mais corrida, antes de anunciar venda de ingressos para 2027, antes de qualquer outra coisa. Porque é igual o Felipe sabe muito bem, é um campo de futebol. Se o campo não estiver bom, não adianta arquibancada, ter camarote, ter isso, ter aquilo. O campo tem que ser o fundamental, o alicerce de um grande evento, de um campeonato mundial, que não pode se dar a possibilidade de ter redução de corrida, adiamento, falta de visão em relação a isso, que não é, repito, atribuição nem do governo, nem de nós brasileiros. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e continuo tendo, né? Jamais pensei em sair do Brasil, não sairei, mas a gente poderia ter feito um evento muito melhor partindo do asfalto. Essa questão do asfalto foi bastante debatida durante o fim de semana, né, nos dias imediatamente seguintes à corrida, mas, Felipe, o Fausto traz pontos importantes aqui que nem tinham como ser colocados num momento inicial porque a organização e a própria categoria ainda não haviam se manifestado. Ele destaca aqui, por exemplo, você abrir a venda de ingresso antes mesmo de ter uma satisfação. E assim, é algo que serve como um gesto mesmo, mais que necessariamente um plano de ação. Afinal, foram comentários ainda muito iniciais, dizendo que lições e aprendizados foram tirados dali e há um esforço aí no sentido de melhorar tudo para o próximo ano. Mas também é necessária uma integração. O Fausto citou bem a atribuição da FIM com relação a fiscalizar, digamos, as condições de assalto, mas está todo mundo junto nesse processo, né? O promotor o ente ali público que também tem os seus ganhos por conta do evento e, claro, a categoria que não quer ter um próximo GP do Brasil com questões como as que a gente viu nesse fim de semana último. Felipe? Sim. Bom, antes de mais nada, eu acho que perdeu-se uma grande chance de um super, hiper evento. Eu acho que o saldo para uma primeira edição de teste fica uma corrida legal, uma grande festa, mas assim, com várias coisas. E eu concordo com o Fausto. Para mim, assim, o que eu lamento foi assim, o problema do buraco no sábado e o asfalto nas curvas 10 de 11 no domingo, porque se o asfalto estivesse voando, todo o resto passava batido, mas batido. Então vamos lá. Quando a gente chegou lá na quinta-feira, a área choveu muito na terça, tal, e na sexta de manhã choveu muito. Na área que você chegava para entrar no paddock, era uma ladeira que tinha assim aquelas cenas de obra com montanha de terra, com a chuva, então a terra dava uma deslizada, né, ficava um pouco barrenta. Cara, ninguém, você olha e fala, não é legal. Mas ninguém tá falando disso. Zero. Então, o problema de sábado e o problema de domingo, eles condicionam tudo. Assim, no lance pro primeiro, serve como... Eu entrevistei no grid com o Cafu, o Davi Brive, e ele falou pro Cafu, olha, Cafu, isso aqui funcionando como uma prova, né, como um teste. E beleza, mas precisa melhorar. Isso no grid. Não tinha nem tido aquele problema da largada, não tinha nem informado direito a redução da corrida. Então, sem dúvida, isso não pode ser repetido. E olha, se não houver, penso eu, tá? Se não houver garantias claras de que a evolução foi feita, no susto, eu acho que os caras não voltam no que vem. Assim, precisa estar muito claro que não vai dar chabu. Precisa estar muito claro, ó, só tá ok, não sei o que tá ok, é assim. Pra vir no susto, pra ver, vamos ver se agora vai. Não sei, não. Eu não isento ninguém, eu entendo o que o Fausto falou, que a responsabilidade é da FIM, mas assim, quem fez ali a prestação de serviço para montar o asfalto foi a turma de Goiás, assim, foram empresas brasileiras, teve muita coisa mal feita. Mas 100% com o Fausto, assim, no sentido de, bastava o asfalto estar tinindo. Se o asfalto tivesse tinindo, com a festa na arquibancada, o saldo ia estar todo mundo sorridente, cara.
Porque vamos lá, agora eu vou fazer aqui umas sinalizações de coisas boas. Paddock estava excelente. As garagens, os boxes, bons. Uma reta longa que permitia estrutura para MotoGP, Moto2, Moto3. Tudo no seu lugar, tudo bem feito. Hospitality Center de equipes. Eu não estou entrando em camarote, tá? Porque assim, bem cá entre nós, não fui em nenhum camarote. E também acho que se o camarote tivesse uma falha, isso é uma questão que os patrocinadores... Não estou falando que quem está pagando a conta precisa ser bem tratado também. Não estou diminuindo. Só estou dizendo que isso não entraria muito no nosso debate aqui. Então, Paddock... A sala de imprensa estava com uma estrutura boa. O Gui pode falar mais porque ele usou mais a internet, eu ficava muito circulando. Mas, por exemplo, o serviço de alimentação, ótimo, melhor que o GP do Brasil de São Paulo. Para mim, é o mesmo grupo, tá? O mesmo grupo, mesma empresa. Mas era melhor, assim, você comia bem. E aí as pessoas vão falar aqui que o cara tá falando de comida. Turma, vai ficar 8, 10 horas trabalhando com o som na cabeça pra você ver se você não precisa tomar uma aguinha e comer alguma coisa. Você não para de pé se você não tiver. E não tem opção de compra. Vai lá no food truck e compra. Não tem. Você não tem nem tempo para isso. Então você precisa ter esse tipo de assistência. Bom. Agora, asfalto ruim. Eu não fui na área das cabines, o Fausto pode falar depois, mas os relatos aqui não eram bons. Estrutura de banheiro não era ideal. Assim, não era ideal. Então, só que assim, isso... tudo seria compreensível como a evolução do segundo ano. Então, tipo assim, asfalto beleza, arquibancada beleza. Traçado aprovado pelos pilotos todos. Visibilidade excelente. Aprovada, visibilidade, festa. Cidade. Então, vamos lá, Goiânia oferecendo, isso é uma coisa importante, a cidade oferecer estrutura, hotel, grandes lugares para você sair, comer e tal. Mas é uma pena, porque assim, o que faltou é uma coisa primária. Assim, o asfalto tinha que estar ok. Vamos combinar que o piloto de moto não é afetado. O piloto de moto não é super estrela. Cara, outros caras no lugar deles, na zona mista, com o asfalto, o Alex Marques todo em roxo, o Diogo Moreira, eles falavam meio na boa. Estavam levando até meio na aventura, porque esses caras são uns malucos, meu. Esses caras adoram desafio. Então eles estavam lá, olha só, tô todo roxo. Imagina se fosse os pilotos de Fórmula 1. Que legal, voou mola pra lá, voou não sei o quê. Imagina. Então, perigoso, muito perigoso. Isso sem falar da questão esportiva. Essa coisa da redução na corrida em cima da hora. E aí não é Goiânia, hein? Aí não é Goiânia. A MotoGP vacilou. A decisão tinha que ter sido tomada antes. Os caras não conseguiram trocar pneu, pô. Então, assim, isso tudo tem que mudar. Tem que mudar. Eu entendo a crítica do Fausto à questão do ingresso. Eu sei como procede o GP do Brasil. O GP do Brasil de Fórmula 1 e de MotoGP, estamos falando do mesmo grupo. Como MotoGP, Fórmula 1, evento em geral, pode ser Rock in Rio, pode ser Lollapalooza, é um negócio aspiracional, você quer ir, você quer viver, eles geralmente é um padrão, tem o evento, abre no dia seguinte para já pegar no embalo. O cara saiu ali, fissurado, meu, que maravilha, Mark Marques, Diogo Moreira, MotoGP, abriu, comprei. O cara nem sabe se tem como pagar. Eles fazem isso num negócio bem mercantilista mesmo, que funciona. Só que esse ano o pessoal precisava dar uma explicaçãozinha antes, né? Ó, gente, é o seguinte, teve uns probleminha aí, abri-se 2 dias depois, com as explicações dadas. Mas é isso, torcer, agora não vai ser fácil, porque fecharam Goiânia o ano passado para todo mundo para fazer isso. Esse ano tem corrida marcada já em abril, um monte de categoria vai correr lá. Para você melhorar, você vai ter que fechar de novo, não tem como não fazer. E aí, vai fechar? Quero ver, Carlão. Tem esse aspecto do calendário da pista, né? Não necessariamente do calendário da categoria MotoGP, como o Felipe bem disse, durante todo o ano passado. O foco foi nessas obras e agora tem calendário nacional de automobilismo que vai ter que ser compatibilizado de alguma forma, né, Gui? Pra vocês terem uma ideia, a gente tá gravando isso quinta-feira, 26 de março. Daqui exatamente um mês, 26 de abril, tem a etapa da Porsche Cup em Interlagos. Em Goiânia, perdão. 15 dias depois, Stock Car em Goiânia. 15 dias depois, tem Moto 1000 GP em Goiânia. Como é que você vai fazer o trabalho de refazer o asfalto, dar o tempo de cura correto para você não sofrer esse problema de novo? Agora a situação é mais complicada. Eu acho que assim, segunda-feira a gente fez os elogios que a gente tinha que fazer, de fato foi um evento muito bonito, a galera comprou a ideia e tal, mas a gente tem que destrinchar todos os problemas que surgiram em Goiânia. O primeiro deles veio antes mesmo do início do fim de semana. A gente já sabia que o autódromo ia ser entregue sem estar pronto.
Só que eu acho que o que a gente viu foi até um pouco mais do que a gente esperava. Assim, você tinha as vias de circulação interna, né, que é onde, por exemplo, os fotógrafos passam, os pilotos passam, quando cai tem que voltar pro paddock e tal. Essas vias eram pura terra. Tinha lugares do lado da pista que não tinha grama, tinha terra. Então a chuva levou o barro pra pista. A gente viu os pilotos falando na quinta-feira: a pista tá muito suja, a pista tem lama. Tudo bem que a gente vai limpar, mas a pista tá suja. Então esse já era um primeiro problema muito grande. E eu acho que o asfalto escalonou o negócio pra um nível muito grande. Porque assim, o Felipe e o Fausto falaram sobre o buraco e falaram sobre o esfarelamento. Mas tem também as reclamações dos pilotos sobre as ondulações na curva 4. O Fausto falou de 57 quedas. Eu vou chutar que dessas 57, umas 25, metade do total, foi na curva 4, se não mais. Os pilotos no sábado estavam reclamando muito que tinha muita ondulação na curva 4 e que isso deixava a moto mais difícil de ser controlada. Então é um problema. E aí tudo que se desenrolou no domingo também é uma questão. Isso precisa ser revisto com urgência. A MotoGP e a organização do GP do Brasil já falaram que isso vai ser revisto. Precisa de tempo. Mas aí levantam outra dúvida. Se o circuito foi homologado na quinta-feira, como que ele foi homologado na quinta-feira? Não falo nem pelo buraco. Mas as ondulações, o esfarelamento, isso tem a ver com a qualidade do asfalto que foi colocado. E é um asfalto que, segundo o que a gente conseguiu pegar lá em Goiânia, é o que a própria FIM indica para os circuitos de MotoGP. Alguma coisa de errada tem aí. Como é que você homologa o circuito na quinta-feira, no sábado ele já começa a dar problema? Isso não existe. E aí eu vou jogar mais uma questão do trabalho que a organização e que o governo de Goiás vai ter, que é o seguinte: o Carlos Espeleta, quando eu entrevistei ele no domingo, ele falou: nosso objetivo é aumentar a quantidade de arquibancadas e de público para o ano que vem. Para aumentar a estrutura primeiro precisa estar a par com a necessidade básica. Em 2026, ela conseguiu em algumas partes, em outras não. Paddock, ok. Hospitalidades, ok. Mas muita estrutura temporária, todos os lounges dos pilotos, a sala de imprensa, o banheiro, como o Felipe falou, tudo isso era temporário. Então precisa também acelerar um pouquinho para ter um pouco mais de espaço permanente ali, para melhorar a situação das equipes. E eu acho que só aí que você tem que começar a pensar em expandir as arquibancadas, trazer mais público pro autódromo, até porque a gente viu também um pouco de confusão com o esquema de trânsito na sexta-feira. Ok, resolvido pro sábado e pro domingo, mas na sexta-feira foi um parto. E a gente viu também as reclamações do público com relação à saída. Se você vai jogar mais 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, primeiro você precisa resolver um pouco o gargalo do que foi esse ano. Uma série de aspectos aí. Fausto, se quiser arrematar, vou passar a bola de volta para você. Acho até interessante abordar quanto, aliás, isso impactou também as categorias de suporte, né? Muito, muito. As classes de acesso já são, por si só, relegadas a um quinto plano. Por exemplo, a lista de informações da MotoGP normalmente tinha 7, 8 páginas. Agora não, desde o ano passado, tem 1,5 páginas, 2 páginas. A lista de VIP tinha 9 páginas. VIPs, né, que pelo menos no meio motociclístico não são reconhecidos como tal. As classes de acesso tiveram muita dificuldade, tivemos bandeira vermelha, tivemos redução de voltas, tivemos atraso nos treinos e a falta de informações que também prejudica os pilotos, o público. É o que o Felipe disse, faltando 5 minutos para começar a corrida, vai reduzir. Quando os pilotos na volta de alinhamento já tinham falado, a pista está esfarelando nas curvas 10, 12, está esfarelando tudo. A curva 4, que o Gui citou, fez um grande número de vítimas, tinha ondulações na linha de dentro e na linha de fora. Você tinha que fazer uma trajetória mais ou menos centralizada, o que não é o certo. A tangente é mais para a linha de dentro. Então, uma série de fatores que influenciou especialmente a MotoGP, né, porque teve um atraso de 1h30 inexplicável, ainda que fosse explicável, sem informação, e prejudicou também as classes de acesso. A Moto2 foi fazer a sua definição do grid no domingo de manhã, né? A Moto3 também foi bastante prejudicada. Eles já não têm aquecimento, isso já gerou acidentes graves. Então a gente não vai chegar de um momento para outro, como é Assen, como é Silverstone, que também já teve grandes problemas, porque a gente tinha uma defasagem de 40 anos, as exigências de 40 anos não podem ser cobradas agora, mas eu concordo
com o Felipe e com o Gui, que também não é só a responsabilidade da FIM, que deve ter um engenheiro que talvez não tenha atentado para esse detalhe, não tenha levado muito a sério o fato de ter que vir ao Brasil para acompanhar a obra. A gente tinha estacionamento a R$180 por moto, R$180 por moto, quando o estacionamento lá fora é de graça. E aí você não sabia onde exatamente estacionar, então foram rebocadas muitas motos, e as pessoas chegavam cansadas, cadê a moto? Está num depósito, sabe? Então tinham situações que não podem acontecer. Num primeiro momento, todas elas são sanáveis, começando pelo asfalto. E não é uma tapar buraco que vai resolver. É refazer tudo. Porque se o buraco apareceu naquele ponto, e a curva 4 tinha problemas, a curva 9 tinha problemas, o S tinha problemas, a curva 1 tinha problemas, então são muitos aspectos a serem investigados imediatamente. Porque, concordo, Felipe, é padrão, não sei, eu não acompanho a Fórmula 1, se é padrão colocar a venda no dia seguinte, mas não tem nem data a corrida, não tem calendário, o calendário só vai sair no fim do ano. Inclusive, uma coisa que o Roberto disse ontem, eles querem transferir essa data mais para frente, porque sabem que nesse período do ano chove. Então, a Malásia chove, na Tailândia chove, no Japão chove, e eles conseguem lidar com isso com mais eficiência, porque talvez, certamente, tem mais experiência. Mas nós precisamos aprender rápido, que nem os novatos da MotoGP aprendem, que nem os pilotos novatos de todas as classes estão lá, porque são os melhores do mundo. Então nós temos que fazer um evento para os melhores do mundo e tratá-los como tal. Aquela chuva, aquela coisa, né? A chuva atrapalhou. Isso é um fato, mas tem que estar preparado minimamente para realizar o evento em condições chuvosas, embora tenha sido um fator, eu diria que determinante até no fim de semana. Rapidinho, eu só acho que essa é uma solução um pouco mais simples, porque o pessoal de Goiânia fala que é a semana mesmo ali da troca do verão pro outono que chove mais. Com a volta da Argentina no que vem pro calendário, eu acho que naturalmente joga o Brasil para uma semana mais tarde. Eu acho que isso dá uma amenizada no problema, pelo menos. Bom, vamos aguardar aí. Diga, Felipe. Não, sei não. Esse ano, uma coisa que tinha um componente político muito grande nessa prova, né? A prova de Goiás foi ali um esforço, vamos colocar assim, porque eu não gosto de julgar só porque é político e ir pro lado ruim sempre. Oportunista e tal. Foi um esforço do governador, do Caiado. Só que, ao mesmo tempo, ele está nessa discussão sobre ser pré-candidato à presidência ou a questão da disputa a uma vaga no Senado. Então, tinha prazo também para essa corrida acontecer na gestão dele com ele no cargo, né? Então, e aí a gente sabe que a questão política no Brasil é complicada, mas eu também entendo que se você se esforçou para trazer, na hora de sair na foto você quer estar. Mas isso fez e numa época ruim de chuva. A gente sabe, Interlagos mesmo, não é a mesma região que Goiás, mas que Goiânia, mas as corridas no começo de ano aqui eram caóticas por causa da chuva. No fim do ano chove, mas chove menos. Mas a gente sabe que chove. Então eu acho que tem bastante coisa para fazer. O que eu acho é o seguinte, a gente só perdeu uma grande chance no sentido de a tolerância haveria. Haveria tolerância. Então assim, todo mundo ia sair com uma boa vontade demais. Já houve até uma certa tolerância. Né? Houve uma super que agora a gente tá falando mais, porque não dá. Sim. Então, assim, se tivesse sido aquele famoso nota 6,5, passa de ano ali no laço, ninguém tava falando nada. Tava falando assim, precisa melhorar, mas precisa melhorar. Agora precisa melhorar, senão os caras não voltam, meu Deus. Eu entrevistei 2 vezes o Brívio nesse fim de semana, sábado e domingo. Obviamente, sabendo que eu era brasileiro, eu acho que ele pegou leve. Assim, ele não falava no mesmo tom com a imprensa internacional. Mas eu vi ele falando com o presidente da FIM, assim, meio com o dedo em riste. Tipo, não dá pra ser assim, entendeu? Eu vi, então assim, é esse o clima que a galera foi embora. Mais que os pilotos. Que piloto vai reclamar, óbvio que vai, mas os caras são racer, os caras são duro na queda, né? Os caras querem ir até o limite, se provarem o tempo inteiro. Não tô falando que eles vão voltar felizes assim, mas eles saem criticando menos do que quem organiza o esporte, as equipes. É muito dinheiro envolvido também, gente. Vamos lembrar disso. Assim, essa coisa de não mudar o pneu, essa coisa de ter problemas, uma queda. Gente, a gente não pode brincar. Então eu acho que perdemos só essa grande chance de, num ano que a gente podia levar 6,5 e sair batendo palma, a gente não atingiu isso.
E assim, mesmo do ponto de vista político, claro, você entrou no âmbito eleitoral, mas é uma reputação em jogo também, né? Me pegou muito quando eu vi o perfil da Michelin falando que o pneu aguentou mais do que o asfalto. Assim, Sim. claro, eles estão aproveitando para fazer um marketing do próprio produto ali, mas não podemos nos colocar numa situação de tamanha exposição. Mas, Fausto, falamos de calendário. Se você quiser arrematar aí sobre questões desportivas do fim de semana do GP do Brasil, temos já outra etapa pela frente no Mundial de Moto Velocidade, GP das Américas em Austin, Texas. Lá nos States, uma pista também que frequentemente tem as suas questões levantadas pelos pilotos. Pois é só arrematando sobre o que o Felipe disse, a gente compara com outros exemplos no resto do mundo. Lake Balaton, lá na Hungria, primeiro recebeu, que era o cronograma do Brasil, uma etapa da Superbike, para avaliar a pista. Aqui, a primeira conversa seria um GP de Superbike, né? E depois fazer a MotoGP. Aí, por conta de fatores que a gente não pode também saber com precisão, foi direto à MotoGP. E vergonha nacional passou também a Finlândia, né? Que colocou os pilotos para andar direto na MotoGP também por fatores extrapista, e acabou nem acontecendo a corrida, porque os pilotos se recusaram a correr no meio das obras. Os pilotos fizeram um teste lá no meio das obras, né? E a própria corrida da Hungria foi adiada algumas vezes. E a gente tem exemplos como o País de Gales, que teve contrato de 5 anos e não tinha nem pista e não saiu do papel. A pista só existia no papel. Então, esse tipo de situação acontece no mundo inteiro. Só complementando sobre o pneu. Se você. A Michelin, fornecedora de pneus, está no último ano dela. Então, eles não estão tão interessados assim em desenvolver um novo pneu. Porém, dizer que o pneu durou mais que a pista, isso até dói mais nos pilotos, porque se você vem a 100 por hora, não era brita, era asfalto, e o cara vem a 100 por hora atrás de você, se a moto da frente levanta um pedaço de asfalto, de pista, de brita, ela vai a 200 por hora no cara que vem atrás. Então isso podia ter... Se pega... Simplesmente o acidente do Felipe Massa, porra, não era um pedricho, era uma mola e tal, mas podia ter, se pega numa viseira, varava a viseira, entrava dentro, como aconteceu com o Massa. Então, não podemos admitir esse tipo de situação. Não dá para manter um calendário em Goiânia sem uma reforma, uma averiguação. Eu não gosto de grupo de trabalho, mas tem que ter um grupo de trabalho, tem uma averiguação e aí definir. Primeiro, a segurança, depois o esporte, tá? A gente fala tanto que o lugar certo de acelerar é na pista, porque a pista tem um mínimo de segurança. E aí a gente chega no Texas, onde eu acho que o Texas vai ser, depois, apesar da Tailândia, apesar da grande fase da Aprilia e tudo mais, vai ser a prova de que a Ducati e o Marques resistem ou não a esse ataque, até o momento irresistível da Aprilia. Se o Marques não mostrar numa pista onde ele ganhou 7 vezes, ele ganhou 10 vezes contando as classes de acesso, 10 vezes, ele ganhou nos Estados Unidos, ganhou 7 vezes no Texas. Se ele é o xerife do Texas, né? E o pessoal chama o Marco Bezek de pirata. Se o pirata ganhar do xerife na terra dele, na cidade dele, meu amigo, aí a Ducati pode acender o alerta vermelho, porque as coisas estão mudando. E o Marques tá com uma cara, o Felipe viu, o Guilherme viu, e você, Carlos, viu também. O Marques está com uma fisionomia que é muito diferente da que ele apresentava em anos anteriores, inclusive no ano passado. Ele está muito na defensiva, apreensivo, e não sabe nem sequer o futuro dele. Não, sem dúvida, dá para ver a diferença. Agora, o xerife tem que cuidar da sua jurisdição ali, hein, Felipe? Sim. Tem. Eu tô 100% com o Fausto. Eu acho que essa etapa de Austin tá muito claro que a Aprilia, nesse momento, tá à frente. Os pilotos da Aprilia tiraram o corpo ali na coletiva. Eu falei sobre isso, né? Não, favoritismo, cara de pau, né? Favoritismo, não. Mark e Ducati. Aí chega o Marco Bezek e falei, o Martin falou isso. Agora eu até entendi, quando a gente fez nosso programa, que você uma hora me corrigiu, porque eu falei a Costa. Me desculpa, Carlos, eu ouvi o programa depois. Mas era isso, o Martin, primeiro, aí chega o Marco, o Martin disse isso, e você? De acordo, é isso mesmo. Aí quando eu falo pro Marco, ele fica meio pé da vida, tipo, só faltou ele falar assim, mas eles são uns caras de pau, meu, como é que eles estão falando isso? Os caras estão ganhando sem parar e eu sou o favorito. Mas porque vamos lá, na sprint da Tailândia não fosse a punição, o Mark ganharia.
Na sprint em Goiânia, ele ganhou. Então, assim, não é que ele tá entregue às traças, não é isso. Mas para fazer isso, ó, o malandro tá guiando aqui, ó. E guiando aqui, tocando aqui, para fazer bobagem, né? Diga, Fausto. Ele foi derrotado por um piloto com uma moto igual de uma equipe satélite. Isso nunca aconteceu nas últimas 40 corridas. Ele foi posto para fora do pódio pelo Di Giannantonio, sabe? O Di Giannantonio, porra. E a Ducati diz, como desculpa, que o pneu mais rígido que foi usado na Tailândia e no Brasil favoreceu a Aprilia. Essa é a explicação da Ducati. Porém, no Texas não vai ser esse pneu. No Texas, curiosamente, são 20 curvas, né? A gente tem 11 esquerdas e 9 direitas. E o pneu é mais duro para o lado direito, porque as curvas 15, 16, 17 viram para o lado direito em sequência, então desgasta demais o pneu do lado direito. Mas é curioso, a gente tem um pneu com borracha mais dura para o lado que tem menos curva, quando normalmente é o contrário. Mas o pneu vai ser diferente. Então a desculpa que a teoria do pneu, né? A conspiração do pneu da Michelin para favorecer a Aprilia vai desaparecer. Não pode ser argumentada no Texas. Ô Felipe, só rapidamente, o Di Giannantonio está na frente do Marc Marquez no campeonato nesse momento. Ele é o quarto colocado com 37 pontos, o Marquez o quinto com 34. Desculpa a interrupção. Imagina, assim, eu não gosto de ter si, mas o que eu ia ponderar, assim, ele teve performance nas duas sprints, cara, e ele ia somar bons pontos, não fosse o problema ali da roda, pneu, zebra, que é aquilo que ficou ainda um pouco nebuloso sobre a responsabilidade de cada um no abandono na zerada do Marcos. O que eu quero dizer é assim, pontos acumulados ele teria. Isso é uma coisa. No campeonato você se joga com pontos. Mas para ter pontos você precisa de performance. A performance é o que está deixando a gente nesse clima de sei não, hein? Então, para mim, a Austin, sim, eu concordo 100%. A Austin é uma coisa que a gente vai ver com culpa, porque se Ducati / Marques sofrerem, assim, sofrer não estou falando em oitavo. Eu estou falando assim, não ter a chance real de ganhar a corrida. Andar ali se esfolando para ser terceiro, ele vai somar pontos. Ele vai mostrar que sim, corrida por corrida, ele tem a capacidade de brigar pelo campeonato, mas vai brigar, tipo gato contra a parede, assim, arrepiado. Que é o que falou o Fausto sobre o semblante. Assim, o Mark foi mudando ao longo do fim de semana de postura. Ele não fica... O Mark é um cara incrível, assim. Ele não fica grosso, ele não dá patada, mas ele muda o semblante e ele muda o recado, que ele manda até para a imprensa internacional e para os adversários. Todo mundo olha para ele como um cara muito diferente. Todo mundo sabe que ele é um cara diferente. Então, quando as pessoas ficam falando também, ele é que nem o Messi quando ganhava a bola de ouro em ano que de repente não era. Ele carrega isso, essa inércia do poder dele, assim. Que é o favorito, o Marques. Sai sem pensar. Hoje, com a amostragem Aprilia, a gente não sabe. Mas vamos lá. Se ele chega, domina a Austin, vai dar a sensação pra gente que vai ser assim. Depende da pista, depende do lugar, depende do pneu, depende da característica do asfalto. Então vai ser, numa ele leva, no outro ele perde. Numa ele leva, no outro ele perde. E a gente vai confiar que quando ele perder, ele vai perder de pouco, vai estar ali perto. Agora, o que está chamando a atenção, o MotoGP é um esporte muito equilibrado, é que a Aprilia está dominando o resto. Cara, o Gura andou muito bem de novo. A gente tá falando da Aprilia como um todo, o enxame que eu falo. 4 Aprilias nos top 6. 4 Aprilias nos top 6. Isso. E se não me engano, na Tailândia foram 4 nas 5. E na Tailândia ele não ia ganhar. Não ia ganhar na Tailândia. Não ia. Em Goiânia ele não ia ganhar. Não chegou nem no pódio. Então, o Marques dominante, se não ganhar no Texas, aí ele vai ficar ainda mais com semblante. E ele, o Felipe, desculpa, ele acho que ele ainda pensa assim, e se eu cair de novo? E se eu cair mais uma vez em cima do ombro que eu já operei 4 vezes? Sabe? Ele tá pesando esse tipo de situação. E ele ainda tá pesando o Acosta, que tá carregando a KTM nas costas, e vai ser colega dele no ano que vem. Então, ele ainda não assinou com a Ducati, por quê? Porque ele não está certo de como vai ser o futuro. Então, mas até indo para essa questão de Austin, eu acho que ela nos traz essa resposta do... Porque o que pesa também, assim, se fosse um ano
que a Aprilia tá muito forte. A Ducati, como um todo, tá perto, beleza, numa etapa boa da Ducati ele ganha, vem um Alex Marques em segundo, Gian Antônio. Não, tá de um jeito que tá quase ele contra a Rapa. Sabe briga de rua? Ele contra a Rapa? É ele contra 4 Aprilias. Porque assim, do jeito que tá, ele vai bater roda com Ogura. Não é com o Bezzecchi, com o Martin. Entendeu? Ele não tá certo que ele vai ganhar é isso, do Raul Fernandes. Do Gian Antônio. Então assim, e se ele tiver nessa, puta, numa corrida eu tô batendo roda com Ogura. Na outra, tô tomando X do Gian Antônio. Na outra, Raul Fernandes tá andando mais rápido que eu. E Bezzecchi e Martins sempre ali no top. Não vou nem falar 1, 2. No top 4 com tranquilidade. Porra, na soma de pontos, os pontos vão indo pros caras. Então, essa corrida de Austin é legal pra caramba, porque ela não é só uma corrida. Ela traça, pra mim, eu acho que e depois a gente tem os adiamentos em função de prova com guerra, abril é um mês vazio, esvaziado, a impressão que acontece em Austin vai durar. Ela vai durar, a gente vai ficar um mês falando dela. Então, na minha opinião, o que aconteceu em Austin vai condicionar o debate e condicionar a perspectiva geral, assim, do tipo, ele andou bem, beleza, tem um campeonato, vai ser toma lá da cá. Mas olha como a situação dele não é fácil. Se ele dominar o Austin, ninguém vai falar que ele vai passar o carro em todas. A gente vai só ter a impressão que ele vai andar bem em algumas. Agora, se ele perder em Austin da Aprilia, a gente vai falar, não, ele tá ferrado. Entendeu? A situação dele não é boa. Ele tá naquela mesa do pôquer, que ele precisa... Sabe quando tem a transmissão no pôquer, que cada viradinha de carta tem um percentual? Cara, ele tá com um percentual assim, sei lá, 18%, que se virar uma cara, pra ele bater, precisa virar aquele ás de ouro. Não é nem qualquer ás. Precisa ser o ás de ouro. Então, cara, dureza, hein? O que pra quem gosta do campeonato, maravilhoso. Maravilhoso também, porque, puta, legal ver a Aprilia bem, hein? Porra, legal pra caramba. E legal, Bezzecchi, isso eu falo num outro programa, senão não é longo. Puta sujeito, não conhecia o Bezzecchi de perto. Que cara legal. E assim, a ascensão no Martin também é legal. E se você traz também o mercado de pilotos, porque esse mercado é bem baralhado. Martin, já pensou de novo o Martin competindo por um campeonato de saída da equipe que ele tá defendendo? Cara, tem coisa ABS. É que a gente tá no momento focando no que vai ser o Marques. Ah, demais. Eu acho que esse tende a ser o fim de semana mais importante pro Marques em muito tempo. Não só pensando no campeonato, mas pensando no histórico dele, né? Porque a gente fala muito, né? O rei do Circuito das Américas. Mas o histórico recente do Marques em Austin não é bom. A última vitória dele foi em 2021. Depois ele foi sexto colocado, não participa em 2023 e abandona as últimas duas. Então o Marques tá pensando também por ele. Uma pista que é o território dele, mas que o momento não é tão favorável, não só do histórico dele na pista, mas o histórico do momento dele no campeonato. E aí isso remonta uma questão que ele falou sábado, depois da sprint, que ele falou, eu tenho que estar lá, eu tenho que maximizar minhas oportunidades de ponto, buscar pódio quando dá, etc. E aí é uma dualidade muito grande pro Marques, porque ele tem que forçar a barra nesse ano, porque ele tem uma disputa boa em mãos com outra moto, mas ele também tem que tomar cuidado, porque ele sabe que mais um acidente pode ser o fim da carreira dele. Então, eu acho muito curioso isso. Eu tô bem interessado em assistir esse fim de semana, porque é isso. É um fim de semana que vai ser determinante pro restante do campeonato. E eu não falo só pra Ducati, não. A gente tá vendo um Jorge Martin numa crescente. Se ele vai bem esse fim de semana de novo, se ele consegue talvez superar o Bezzecchi, ele já vai falar, opa, eu tô nessa briga pelo título também. Por que não, né? Por que não? A KTM, a gente tá vendo uma coisa absurda, porque o Acosta andando lá na frente, os outros 3 estão andando no fundo do pelotão. Você tem a Honda, que tá andando no pelotão do meio, mas que consegue algumas coisas ali. Mir teve bom resultado, o Diogo Moreira pontuando nas 2 corridas, e você tem a Yamaha, que teve uma corrida sprint no Brasil muito boa, uma classificação no Brasil muito boa com o Quartararo. Então eu acho que essa última corrida, antes da pausa, por conta do adiamento do Qatar, ela tem materiais importantes para 5 montadoras, para a gente ficar de olho em todas. E no caso do Marques, especialmente em perspectiva de campeonato, acho que ele vai ter que usar a tática Martin 2024 com relação às sprints. Acho que vai ser bem interessante ver o quanto que ele vai conseguir somar de ponto nas sprints para tentar minimizar eventualmente o déficit nas corridas principais. Mas fim de semana do GP nos Estados Unidos, Gui, também tem novidade, não tem?
temos a estreia da Harley Davidson Bagger Road Cup. A Copa Harley vai fazer a estreia esse fim de semana, a categoria que vem aí para substituir a Moto E dentro da programação do Mundial de Moto Velocidade. 7 etapas ao longo do ano. Nesse fim de semana, 9 motos confirmadas, incluindo Eric Granado, nosso piloto brasileiro, correndo pela Joe Rascal Racing, fazendo a estreia aí. O Granado, que não esteve nesse último fim de semana em Goiânia, porque estava lá em Austin fazendo a pré-temporada da categoria. Importante, porque foi a primeira vez que todos os pilotos tiveram contato com essa moto. Fausto, interessante a expectativa aí para essa categoria. Pois é, antes de falar dos alforges, né, da Copa de Alforges, né, de maleiro, que a Bagger é alforge, né, é alforge de Harley. Eu só queria complementar o que o Felipe disse, dizendo que em 2024, quem foi a única marca que ganhou fora do Ducati? A Aprilia. Ganhou aonde? Nos Estados Unidos. Com quem? Com Maverick Viñales, que ganhou a Sprint e ganhou o GP. Verdade. Né? E o que se fala, o Ramon Forcada, ele é um nome muito respeitado no paddock, foi engenheiro do Alexandre Barros, foi engenheiro de vários pilotos, trabalhou com o Jorge Lorenzo, é um cara respeitadíssimo. Ele disse uma coisa que as pessoas meio que duvidaram, mas que está acontecendo. Ele disse que o Mark, a exemplo do que fez na Honda, ele desestruturou aquele esquema de 8 motos na Ducati com a telemetria aberta para todos, né? Uma moto muito parecida para todos, que fez o Jorge Martin ganhar o campeonato, né? Agora, só tem 2 motos iguais, originais lá, né? Que são a do Aldegger e a do Morbidelli. O resto, cada um ajusta a sua, sem se preocupar muito com os outros. Então, essa harmonia que existia não existe mais. Então, isso enfraqueceu a Ducati, né? Enfraqueceu a Ducati. E a Ducati está lutando, só para fechar sobre o MotoGP, para manter a Gresini, porque a Gresini vai perder seus 2 pilotos. A Ducati está lutando para manter a VR46, que está flertando com a Aprilia, e a Ducati, para manter a VR46, vai fazer o quê? Vai dar um piloto que provavelmente vai ser o Aldegger para a VR46. Provavelmente o Morbidelli vai rodar. Tá? Vai entrar o Aldegger. Então, a Gresini vai ficar sem seus 2 pilotos, porque o Alex Marques muito provavelmente já assinou com a KTM. E ainda tem o Bulega chegando. Aí eles querem encaixar o Bulega na Gresini. Porém, a Gresini recebeu uma proposta de quem? Da Honda. A Gresini recebeu uma proposta para se tornar mais uma equipe satélite da Honda, que tem recursos para bancar 3 equipes fácil. Se a Ducati tinha 4, a Honda tem recurso para bancar 3 equipes fácil. Então, a Ducati está nas cordas. Ela está, pressionada de vários pontos. Ela está tentando lidar com isso. Aí diz que o problema é do pneu, que não sei o quê, papapá. Então, vai ser um divisor de águas. E bom que o Qatar tenha sido adiado, porque o Qatar não é propriamente um bom território para o Marc Marques. E eu acho que o Marques está muito mais voltado em ganhar esse 10º título. E quem é que ligou? O primeiro a ligar para cumprimentar o Bezek é a mesma coisa na Tailândia. Quem foi? Foi o Valentino, né, cara? Foi o Valentino que ligou. E o Bagnaia já está jogado no corredor. Ele não está nem na garagem, está no corredor da garagem. Ninguém lembra do Bagnaia, mas o Bagnaia vai ser companheiro de equipe do Bezek. O Valentino colocando 2 pilotos da academia numa moto que no momento parece ser a melhor. Então, olha que sorte que tem o Valentino. E que encruzilhada que está o Marques. Assino por 2 anos, assino por 1 ano. O Marques quer esse 10º título com unhas e dentes. Para quê? Para superar o Valentino. Mas está difícil, está ficando difícil. E o Texas, concordo com o Felipe, com o Gui e com o Carlos, vai ser definitivo para a gente saber se o Marques continua dominador, como foi em 2025, ou como era na Honda até 2019, ou é mais um que pode vencer, mas não vai poder dizer o que ele dizia sempre. Se eu tiver forte, eu vou tentar o pódio, mas se eu tiver forte, eu vou tentar a vitória. Hoje ele não pode nem dizer isso na coletiva. E ele vai estar na coletiva logo mais. Vamos ficar de olho aí. Agora, mudando de continente, saímos das Américas e vamos para a Europa com uma categoria que é dos mesmos donos, Guilherme. Vamos lá, porque esse fim de semana tem muita coisa acontecendo, não só nas pistas, mas no off-road, a gente vai chegar nisso depois também. Mundial de Superbike fazendo a 2ª etapa da temporada 2026 lá em Portugal, em Portimão, e aí a gente vai ver realmente o quanto que Nicolo Bulega é o dominante desse ano, né? Phillip Island, de abertura do campeonato, venceu as 3 corridas, fez todos os pontos em jogo no fim de semana, todos os 62, e agora volta
para a Europa para fazer, né, todo o trecho restante do campeonato, mas é muito interessante, e não só pelo Mundial de Superbike, porque vamos ter a estreia finalmente do Mundial de Sport Bike, a nova classe do apoio do Mundial de Superbike, que substitui o Mundial de Super Sport 300, e nesse Mundial de Sport Bike temos Humberto Maier, Turquinho Júnior no grid, fazendo aí a abertura da temporada 2026. Turquinho sempre aqui merecendo toda a nossa atenção, Fausto, Felipe. Afinal, é um brasileiro aí que está também representando o nosso país muito bem no esporte a motor do motociclismo internacional na Europa, e o Mundial de Superbike é uma categoria que sempre vale a pena a gente trazer aqui, Fausto. A torcida é sempre imensa pelos brasileiros, onde quer que eles corram, né? O Mundial de Superbike vai correr lá. O Mundial de Superbike, se a MotoGP está atravessando uma transição, o Mundial de Superbike tá muito mais difícil, né? Então, eu tenho certeza que a nova Sport Bike vai ter um grid muito mais cheio do que vai ter a Baggers. A Baggers vai ter 9 motos no grid, né? E nos testes da Baggers, quem foi o mais rápido? Eric Granado, do Brasil. Então, o Eric tem chance real de ganhar essa coisa. Ele se adapta a qualquer coisa, né? Ele anda de qualquer coisa, ele anda rápido. O Turquinho também. O Turquinho corre em várias classes no Brasil, foi grande destaque no Mundial de Super Sport 300, e a gente espera que essa classe que sucede o Mundial de Super Sport 300, que já revelou grandes estrelas, o Manu Gonzalez foi campeão lá, o Huertas foi campeão lá, que a gente tenha outra possibilidade de ter um brasileiro campeão mundial. A gente tem uma possibilidade com o Eric, né? A Baggers está virando 2:13 em Austin, enquanto o recorde é de quem? É da Aprilia. O recorde é de 2024, 2:00.8. Então, estão virando 12 segundos acima. Lá na Sport Bike a gente não tem esse parâmetro ainda, porém sabemos que o Turquinho é capaz de entregar desempenhos sensacionais, como já fez na Holanda, como já fez em outras pistas. É um grande piloto, está em desenvolvimento, e eu espero que o Mundial de Superbike não seja deixado na esteira das questões controversas da MotoGP. Eu acho que a FIM, a SEG, tem que cuidar do Mundial de Superbike não como uma segunda divisão, mas como uma variação de uma moto que você pode comprar, que não custa 2 milhões de euros, né, que não custa 3 milhões de euros, como é o caso da MotoGP. É uma moto que você pode comprar na loja e colocar equipamentos de desempenho, que ela se assemelha muito às motos que estão na competição. Então vai ser um grande evento, espero que não chova, né? A possibilidade de chuva também é muito pequena para Texas, né? São 35% no sábado, 15% no domingo, sexta-feira 0%. Então espero que sejam fins de semana ensolarados na América do Norte e também na Europa, com os brasileiros brigando por posições na América em 2 classes, olha que coisa boa, e na Europa também em uma classe nova. Sem dúvida, fica toda a nossa torcida. O Felipe, também no caso do Eric, acho que plenamente recuperado da temporada passada, que foi difícil por conta do acidente lá na França, né? Tomara, sim, eu também acho, porque ele teve um fim de temporada forte no ano passado, depois do acidente, né, nitidamente o acidente impactou muito o que seria o 2025 dele. A torcida pro Eric, a gente gosta muito do Eric. O Eric é um grande piloto, um grande sujeito, com uma trajetória de altos e baixos, não só do ponto de vista de performance, às vezes de escolha, né? Na vida, às vezes, você tem que... Algumas escolhas podem ter sido erradas e a gente podia antecipadamente falar, putz, acho que não é a melhor. Em outras, não. Outras é o famoso engenheiro de obra pronta, não dá para depois falar, deu errado. Mas eu acho que isso impactou muito a trajetória do Eric, mas ele, mesmo com tanta quilometragem, ainda é jovem, tem bastante coisa que ele pode conquistar, e a gente fica torcendo para que 2026 seja especial para ele nesses novos rumos. Pois é, ele tem 29 anos, né? E a gente tem o Iannone com 36 sendo cogitado para ser a 10ª moto dessa Copa Harley, e seria certamente uma grande atração. É uma pena que a gente não tenha uma concorrência como tinha no Campeonato Americano, que era Harley contra Indian, que é uma rixa é centenária essa rixa, né? Harley e Indian é centenária. Então, esperamos que o Eric se firme. Ele botou meio segundo no segundo colocado nos testes da semana passada, e que ele se firme também como mais um competidor para o título mundial. A gente vai ter o Oscar Gutierrez, que também é muito bom, que também vem da Moto E,
E a gente tem, eu acho que o Felipe sabe disso, e a gente tem a satisfação de dizer que a ESPN e Disney Plus vão mostrar também as baggers no fim de semana com o brasileiro na pista. Vamos continuar na América do Norte, mas agora falando um pouquinho do mundo off-road, porque fim de semana tem também AMA Supercross, já entrando na segunda parte da temporada, 11ª etapa de 17 do campeonato, Detroit sendo o palco desse fim de semana lá no Ford Field. Um cenário interessante que a gente tem na 450, né, o Hunter Lawrence na liderança, 221 pontos, contra 212 do Eli Tomac e o Ken Roczen em terceiro com 190. E na 250 a gente vai ter a costa leste, a costa que correu menos até agora, que tem o Cole Davis da Yamaha na liderança, 89 pontos. O Seth Hammaker é o segundo com 83 e o Joe Shimoda é o terceiro com 80. Fausto, AMA entrando aí na reta final, mas com os campeonatos ainda pegando fogo. Pois é, a gente teve uma corrida esquisita em Birmingham, né? O Tomac saiu arrastando a perna do Justin Cooper, na moto dentro, ainda quebrou o filtro de ar, que a moto do adversário entrou entre a roda traseira e a caixa de filtro destruiu, mas ainda assim, isso foi na classificatória, o Tomac chegou na terceira colocação, foi a terceira vitória do Hunter Lawrence, que está em grande fase, desencabulou, né? Quando vence a primeira, vence a segunda, vence a terceira. O Ken Roczen fez mais uma vez uma corrida espetacular para um piloto veterano que já operou mais de 10 vezes, é o Mark Marques do AMA Supercross, quase perdeu o braço e fez um segundo lugar à frente do Tomac, que completou o pódio, e na 250 seria a sexta vitória seguida do Hayden Digan, que é o garoto problema e tal, e ele criou novamente um problema, porque ele estava brigando com o Max Vohland na final, e quando você tem duas variações de pista, o que aconteceu em Birmingham, ou você vai numa, ou você vai noutra. Você não pode entrar numa e cruzar a linha do cara, do seu adversário, que foi o que fez o Digan. Então, ele cruzou a linha e acabou e fazendo um procedimento punível. Então, ele ganhou a sexta seguida, comemorou, foi para o pódio, blá, foi punido, perdeu a primeira posição para o Cole Davis, né? Yamaha trocando por Yamaha. O Davis é o grande nome, piloto da Nova Zelândia, um país que tem mais ovelha do que habitante. A Nova Zelândia é um país que tem mais ovelhas do que habitante, mas ainda assim tem pilotos excepcionais, teve campeões mundiais e tem agora esse jovem talento de 18 anos andando muito bem. O Joe Shimoda também está em ritmo bom de corrida, vamos ver o que vai acontecer em Detroit. O AMA Supercross é sempre espetacular, é sempre cheio de surpresas, e é isso que a gente gosta no esporte a motor, né? Não tem roteiro, a cada curva a coisa muda, às vezes muda depois da linha de chegada, às vezes muda depois do pódio, às vezes muda na sexta-feira seguinte, como foi o caso da Moto2 na Tailândia. Bem, a gente foi de Austin para Portimão, de Portimão para Detroit, agora a gente volta para a Europa, porque não é só o AMA Supercross do mundo do off-road correndo esse fim de semana, tem também a terceira etapa do Mundial de Motocross MXGP lá na Suíça, em Frauenfeld. E olha, campeonato tá bem interessante. Quando a gente olha na MXGP, a classe principal, Lucas Kenny fez a limpa na última etapa lá na Espanha, assumiu a liderança, 102 pontos contra 94 do Jeff Hurlings, e o Tom Vialli em terceiro com 89. Lembrando que na última etapa tivemos o brasileiro Enzo Lopes representando na classe principal. Já na MX2, o Camden McClellan, piloto da África do Sul, é o líder, 99 pontos contra 97 do Simon Langenfelder. E na MX2 também tivemos o Rodolfo Bicalho correndo no último fim de semana. E lá na Suíça temos também mais uma etapa do Europeu de Motocross, com a presença do Betty Bursi, o B que já fez muito bonito na abertura do campeonato, top 3 na segunda corrida, 8º lugar no campeonato, vai aí para mais uma disputa, calendário pegando fogo para ele e para o MXGP, Fausto. A Suíça é sempre uma pista de alta velocidade, o campeonato está muito bacana, né? Na 450 os Cannon são muito bons, né? Os irmãos, o Sacha, se não caísse tanto, poderia andar junto com o Lucas, que está em grande fase, mas a gente tem o Hurlings andando forte, a gente tem o Tim Geiser voltando, né? E na 250 tivemos aí uma vitória da Triumph, que assumiu a liderança do campeonato com o Camden McClellan, mostrando. A Ducati ainda não engrenou no Mundial de Motocross, mas está presente. A Triumph vem colhendo resultados expressivos e é isso que a gente quer. A gente quer mais fabricantes
em todas as modalidades. A gente quer fabricante não só europeu, né, como é o caso da Ducati e da Triumph, mas a gente quer fabricantes asiáticos, a gente quer fabricantes brasileiros. A gente tem o Betbusso em grande fase, um jovem talento, que a Yamaha fez muito bem em investir, mandar lá para fora, porque aqui no Brasil você vence, você ganha dinheiro, mas você estaciona, porque as nossas pistas, por melhor que sejam projetadas, não estão à altura de pistas tradicionais, como a pista da Suíça, né? Então, esse intercâmbio de lá para cá e daqui para lá só nos fortalece, só torna os brasileiros mais presentes, não só no grid de largada, não só no partidor de largada, no caso do motocross, mas também nos resultados, pontuando, fazendo cada vez mais viva a presença brasileira nas pistas, em qualquer piso, em qualquer terreno, em qualquer país. Sem dúvida, e a gente traz todos os destaques para vocês aqui toda semana no podcast, nesta semana e na última, extraordinariamente com 2 edições por conta do GP do Brasil. Aqui também temos, nesta edição especial extra, a oportunidade de trazer a prévia do GP lá nos Estados Unidos com a MotoGP, Moto2, a Baggers, claro, Moto3 também, e muito além do asfalto, né? Não quero fazer qualquer trocadilho com um dos temas principais do programa de hoje, mas eu quero registrar também a participação da galera no nosso último podcast. Álvaro Alva mandando mensagem, tivemos aqui o Murilo Montalvão, quem mais? Francisco Lima. Pessoal, sempre incentivamos os seus comentários, a gente dá uma olhada aqui na medida do possível. A correria não nos permite responder e ler todos, mas você sabe também a importância de deixar a sua curtida, hypar, mandar o podcast pra galera que você sabe que gosta de motociclismo em todos os terrenos, né? E claro, também você pode fazê-lo pelo YouTube, aqui no nosso canal, e nos agregadores de áudio, que você pesquisa lá podcast e nos encontra. Felipe Mota teve um probleminha de conexão, mas felizmente o problema aconteceu já na reta final do programa, não impactou tanto a participação dele, mas queria agradecer, Gui, a sua companhia aqui direto do estúdio, e claro, Fausto, a casa é sua aqui no podcast. Valeu, Fausto. Pois é, eu que agradeço, o Carlos, Guilherme, Felipe. Foi um fim de semana extraordinário para o motociclismo brasileiro, foi um fim de semana marcante, foi um fim de semana que mostrou que a gente tem um potencial imenso. O principal, o traçado, os pilotos gostaram. As intercorrências precisam e devem e serão sanadas o mais rápido possível. Porém, o que fica é que depois de 22 anos, depois de mais de 40 em Goiânia, estamos de volta no calendário da modalidade mais importante do motociclismo esportivo, e não só nela, né, em outras modalidades também, e estaremos ao longo da temporada com brasileiros presentes, brigando na pista, seja no asfalto, seja na terra, seja sob chuva, debaixo de muito sol. É isso que a gente quer, lugar de acelerar na pista. Formação de pilotos é importantíssima, né? Então, que venham novos pilotos, que as escolas de pilotagem se multipliquem no Brasil, que as copas com cilindradas menores se multipliquem, que tenhamos isenção de ingresso para garotos, até como é na Holanda, até 14 anos não paga, desde que vá acompanhado de um pai que sim paga, mas o garoto jamais esquece e provavelmente vai voltar ou como plateia ou como competidor, né? É isso que a gente quer no país que é sabidamente imenso, que tem diferenças enormes de poder aquisitivo, mas que tem talento de sobra em várias áreas, em vários campos, e no campo esportivo, e no esporte a motor especialmente, também já mostrou e mostra sempre o seu valor. Então é isso, muito obrigado, estou muito satisfeito por tudo que aconteceu e por tudo que está por vir. Valeu, rapaziada, aquele abraço, acelera Brasil! É isso aí, claro, para todas as pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para Goiânia, a gente também traz todo esse destaque aqui com a presença em loco do Guilherme, do Fausto, do próprio Felipe, a quem a gente também agradece. E claro, mandar um salve aí para a galera que acompanha o podcast com frequência. Pessoal que inclusive está de aniversário, um deles, Wilson Passos, o popular Tio Toco, a quem eu mando a minha congratulação. Galera, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.